Oi, meu nome é Felipe, sou do grupo Kairos e hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre métodos e como utilizar esses métodos na rotina de vocês. É claro que além de falar como esses métodos podem ser utilizados por vocês, nós também falaremos como eles foram criados e para que eles foram criados. O primeiro deles é o método GTD, Getting Things Done. O método GTD, criado pelo David Allen, é uma ferramenta de produtividade e gestão do tempo que ajuda a organizar tudo: tarefas, projetos, responsabilidades, enfim, a vida. A ideia é tirar o peso das preocupações e detalhes da nossa mente, deixando a cabeça livre para focar no que realmente importa. O GTD tem 5 passos bem simples para ajudar nisso. Capturar. Aqui, o negócio é anotar tudo: tarefas, ideias, compromissos, qualquer coisa que precise ser lembrada. Pode ser numa lista, num app de notas ou até no bom e velho caderno. O importante é ter um lugar confiável para registrar essas coisas. O segundo é esclarecer. Não adianta só anotar. É preciso processar essa informação para saber o que fazer com cada uma. Dá para decidir se a tarefa precisa ser feita agora, se pode ser delegada, adiada ou simplesmente descartada. Organizar. Aí vem a parte de classificar tudo, separar as tarefas em categorias como próximas ações, projetos, referências e agendas, e isso facilita muito na hora de saber onde focar. Refletir. Revisar é essencial. Dar uma olhada regular nas suas listas e compromissos para ter certeza de que está tudo atualizado e relevante para você. Isso ajuda a manter o foco no que é prioritário e evita que algo importante seja esquecido. E por fim, realizar. Com base nas prioridades que você estabeleceu, escolha as próximas tarefas e dedique um tempo para executá-las. É assim que as coisas realmente saem do papel. Agora vamos a um exemplo do método GTD na prática. Imagine que o Pedro é um estudante do ensino médio, se preparando para o vestibular. Ele tem várias tarefas para lidar: estudar para as provas, fazer os trabalhos, atividades extracurriculares e ainda arranjar um tempo para descansar. O método GTD pode ajudar o Pedro a colocar uma ordem nisso tudo. Capturar. Primeiro, o Pedro anota tudo o que ele precisa fazer. Isso inclui matérias para estudar, prazo de entrega de trabalhos, leituras recomendadas, compromissos de estudos em grupos e até lembrete pessoal, como marcar uma consulta médica ou separar tempo para relaxar. Esclarecer. Depois, ele analisa cada item que anotou. Por exemplo, se ele anotou estudar matemática, ele define exatamente o que isso significa. Por exemplo, resolver 10 questões de álgebra para o simulado. Se há algo que não precise da ação imediata, como uma pesquisa para um trabalho que só será entregue no próximo mês, ele pode programar para outra data. Organizar. O Pedro separa suas tarefas por categorias, como próximas ações, que significa tarefas que ele pode começar agora. Projetos, tarefas que exigem mais etapas, como um trabalho de pesquisa, enfim. E também referências, materiais para consultar quando necessário, como resumos ou artigos. Refletir. Regularmente ele revisa todas essas listas. Isso ajuda o Pedro a priorizar o que é mais urgente e a ajustar os planos caso surja algo novo, como um simulado que foi marcado de última hora. Realizar. Com o planejamento feito, o Pedro pode se dedicar às tarefas. Ele decide, como por exemplo, estudar química agora porque ele tem um teste na semana que vem, e deixar a redação para amanhã, quando terá mais tempo disponível. Viu como a gestão de tempo pode auxiliar muito na rotina de um estudante? Vamos para outro exemplo. O segundo método seria o método Pomodoro. O método Pomodoro é uma técnica simples e super eficiente para ajudar a manter o foco e a produtividade. Ele foi criado pelo Francesco Cirillo nos anos 80 e tem um nome curioso. Pomodoro significa tomate em italiano. Isso porque o criador usava um timer de cozinha em formato de tomate para aplicar o método. A ideia principal é dividir o tempo de trabalho em blocos curtos, geralmente de 25 minutos, que são chamados de pomodoros, seguidos de uma pequena pausa. O método funciona assim: escolha uma tarefa para trabalhar. Primeiro, você escolhe uma tarefa específica para se concentrar. Pode ser estudar uma matéria, ou escrever um relatório, ou qualquer outra coisa que precise do seu foco.
Ajuste o timer para 25 minutos. Nesse passo, você coloca o cronômetro para 25 minutos e durante esse tempo, o objetivo é se concentrar totalmente na tarefa, sem interrupções. Trabalhe até o timer tocar. Quando o timer começar, você entra em estado de modo foco. Nada de celulares, redes sociais ou distrações. A ideia é usar esses 25 minutos para realmente avançar na tarefa. Faça uma pausa curta de 5 minutos. Quando o timer tocar, você faz uma pausa rápida de 5 minutos. Esse é o momento para levantar, se alongar, tomar um café ou dar uma olhada no celular. Essas pausas ajudam a dar um descanso para o cérebro. E o último passo é repita o processo. Você vai repetir esse ciclo de 25 minutos de trabalho e 5 minutos de pausa. Depois de completar 4 pomodoros, ou seja, 4 blocos de 25 minutos, é hora de fazer uma pausa um pouco maior, de 15 a 30 minutos. Essa pausa maior ajuda a recarregar as energias. Vamos para o exemplo do método Pomodoro em prática. Pedro está se preparando para o vestibular e tem uma lista de matérias para estudar. Para evitar a sanção do cansaço e manter a concentração, ele decide usar o método Pomodoro, que consiste em dividir o tempo de estudos em blocos curtos com pequenas pausas entre eles. Primeiro passo: escolher uma tarefa. Pedro começa escolhendo uma tarefa específica. Ele decide estudar biologia, focando na revisão de genética para a prova. Configurar o timer para 25 minutos, ou seja, um pomodoro. Ele ajusta o cronômetro para 25 minutos e se compromete a estudar apenas genética durante esse tempo, sem distrações. Estudar até o timer tocar. Durante os 25 minutos, Pedro se concentra totalmente na matéria, evitando o uso de celulares, redes sociais ou se distrair com outras coisas. Fazer uma pausa curta de 5 minutos. Quando o timer tocar, ele faz uma pausa de 5 minutos para levantar, beber água e dar uma esticada ou até checar o celular rapidamente. E o último passo, que é repetir o processo. Pedro repete esse ciclo de estudos e pausa mais 3 vezes, completando 4 pomodoros. Fazer uma pausa longa de 15 a 30 minutos. Depois de 4 pomodoros, ele tira uma pausa um pouco maior para descansar bem e recuperar a concentração antes de iniciar outra sequência.